Glória para nós após uma noite intensa. Como dizem, quanto mais se avança, mais complicadas ficam as coisas. Ou os problemas, especialmente para ucranianos no exterior. E muitos ucranianos ultimamente têm saído, partido, voado, fugido da Ucrânia. E eles eram recebidos lá na Hungria, Romênia, Polônia em menor grau. E em outros países que fazem fronteira diretamente com a própria Ucrânia. Com a Ucrânia no celular e nas casas da Rússia, tudo mudou drasticamente. De repente, os ucranianos sujeitos ao serviço militar começaram a ter o pedido de proteção temporária negado. E isso está acontecendo praticamente em todos os países, e especialmente a Espanha se destacou nisso. Além disso, começaram a surgir problemas na Tchequia e, na Polônia, como sempre houve algum tipo de confusão por lá. Agora vamos falar sobre isso. Antes, inscreva-se no canal. Quanto mais inscritos, mais pessoas terão acesso a informações importantes. Além disso, tem também o canal no Telegram. Aponte a câmera do seu celular ou tablet para ele e você vai direto para lá. Ou então, na descrição deste vídeo tem um link para o Telegram. Então, vamos lá, assista! Primeiro, estão dizendo que os homens ucranianos foram privados de proteção na União Europeia. Quem é considerado refratário ao serviço militar? Praticamente todos. Praticamente todos que podem sair do país pela legislação atual, exceto talvez os deficientes. Durante a guerra na Ucrânia, os homens têm restrições para sair do país. É uma categoria específica. Apenas certas categorias podem sair do país. Nem todos os países agora concedem proteção temporária, mas muitos ainda concedem. Atualmente, por exemplo, todos os países da União Europeia concedem, assim como vários outros estados, incluindo Noruega, Reino Unido e Suíça. A vigência do programa foi prorrogada até 4 de março de 2028. Os ucranianos têm direito a asilo? Sim, mas direito é complicado, pois a lei depende de como é usada. No fim, não são só os homens, mas hoje há informações de que até as mulheres já não conseguem obter asilo temporário sem uma pequena ressalva. Ucranianos podem ir à Europa e viver ilegalmente, até sem proteção temporária, mas só por 90 dias a cada 180 dias. Quem tem direito de sair da Ucrânia? Homens com menos de 22 anos e acima de 60 anos, pessoas consideradas inaptas para o serviço militar e ou excluídas do cadastro militar. Homens com deficiência de qualquer grupo, acompanhantes de esposa com deficiência do terceiro grupo. Pais de 3 ou mais filhos menores de idade. Aliás, lembro que na Ucrânia, o ressonância magnética está atualmente considerando a possibilidade de abolir esse item. Ou seja, para que aqueles que têm 3 filhos, 4, 5 ou até 10 fossem direto para a linha de frente. Por quê? Bem, porque lá as mulheres começaram a se escrever coisas do tipo: e por que esses homens são melhores? O que está acontecendo? Vamos mandar todo mundo para a linha de frente. Em seguida, pais solteiros, funcionários com dispensa da mobilização que vão a trabalho, militares com autorização do comando, motoristas, voluntários, atletas que vão para competições. E para quem... Certo, agora sobre a Espanha. Eu moro diretamente na Espanha, então posso compartilhar com vocês informações em primeira mão. E a verdade é que hoje eles realmente não concedem asilo temporário. Além disso, o mais interessante é que podem sair da Ucrânia aquelas categorias de homens que eu mencionei para vocês. Mas o proteção temporária, eles não podem conseguir. Só hoje os deficientes podem conseguir. Por quê? Porque, bem, foi assim que as coisas aconteceram. E agora só podem conseguir asilo aqueles homens e algumas mulheres que têm a observação de não serem obrigados ao serviço militar, excluídos do registro militar. Todos os outros, incluindo aqueles que têm 18 anos, não 23 ou 25, não conseguem. Hoje são muitos, centenas de recusas. Isso aconteceu literalmente em algumas regiões da Espanha. Será que tudo isso vai se espalhar para outros países? Acho que sim. Por enquanto, seguimos acompanhando a situação. E aqui estão nos escrevendo que na Espanha os ucranianos estão tendo a proteção temporária negada. O que estão verificando no Reserve Plus? Aqui tem uma cidade chamada Alicante, e aqui começaram a recusar os homens ucranianos. Pelo que eu vi, há bastante ucranianos nessa região, e ao longo de vários dias no começo de agosto, na prática só deixaram passar 3. Quais são os requisitos atualizados para os ucranianos? São exatamente aqueles que mencionei. Além disso, são necessárias comprovantes do Reserve Plus. E também essa observação de que foi retirado do registro militar. Naturalmente, o documento do Reserve Plus deve ser impresso e apresentado com tradução para o espanhol. Como imprimi-lo? Entregar e traduzir? Bem, isso já não é um problema.
Isso é problema dos próprios índios, ou seja, dos ucranianos. Aqui, uma grande lista é passada pelo advogado, com tudo o que deve estar presente, ou seja, 2 blocos obrigatórios de documentos. A primeira coisa é a confirmação da travessia legal da fronteira da Ucrânia. E aliás, eles não colocam isso já há vários meses, isso é tudo. E a segunda coisa é justamente o extrato do Reserva Plus. Isso é muito crítico. Esse documento deve indicar claramente removido do registro militar ou considerado inapto para o serviço militar, inapto. Mas também deve ser obrigatoriamente indicado o motivo. A circunstância que levou a essa inaptidão deve ser obrigatoriamente especificada. Se no Reserva Plus houver apenas adiamento da mobilização, a polícia em Alicante recusa a concessão de asilo. E o mais interessante é que isso não acontece só agora em Alicante, mas já está começando em outras cidades e países também. Hoje mesmo eu vi um vídeo também, aparentemente de uma advogada ou simplesmente de uma jurista. Bem, a advogada naturalmente é uma jurista, quero dizer, ela acompanha os cidadãos nesses lugares não tão distantes, tipo consulados e afins. Então, olha o que ela diz. Boas notícias do Centro de Vistos em Brno para o dia 10 de agosto. Hoje é 10 de agosto. Homens, especialmente todos que perguntam se podem ou não conseguir o visto, prestem atenção. Hoje, um jovem de 25 anos veio tirar o visto. Ele tem adiamento devido à deficiência do filho, válido até o fim da guerra. O que vocês acham? Ele foi ao Centro de Vistos e disseram que isso também não funciona. Principais pontos para obter visto para a Tchequia. Trago informações atualizadas. Atualmente, no Reserva Plus deve constar a observação inapto. Se não estiver lá, não adianta escrever ou tentar descobrir. Na Tchequia, sem isso, não dão visto. Fiquem atentos. Menos de 23 anos você consegue sair e obter o visto sem problemas. Se você tem mais de 23 anos e não está escrito que você é inapto, nenhum adiamento serve para nada agora. Aqui a situação é um pouco diferente. Se na Espanha, lá em Alicante, isso já acontece a partir dos 18 anos na Tchequia, como você vê, só a partir dos 23, em cada país é um pouco diferente. Talvez as cidades e os países adotem uma linha de ação unificada e passem a fazer a mesma coisa, mas por enquanto ainda está um pouco bagunçado. Além disso, a Tchequia está endurecendo as regras para os ucranianos. E a proteção temporária, novamente, só é concedida mediante o registro militar. Os países da UE, incluindo a Tchequia, já estão endurecendo as regras. As condições para a proteção temporária aos cidadãos da Ucrânia foram endurecidas já a partir de 1º de agosto, não a partir de 1º de março de 2027. Essa medida ocorre porque a Ucrânia precisa repor o efetivo de suas forças armadas. O porco-espinho deve ter espinhos de aço, aparentemente voltados contra a Rússia, como declararam na Europa e na América. Bem, e daí? Nós já não gastamos nossos recursos, não sacrificamos nossa própria gente, declararam diretamente. Os ucranianos lutam e ainda tem aquela coisa toda. Com as mãos dos ucranianos, nós lutamos, e nós mesmos ainda podemos até lucrar. E vejam só como economizamos. Muito. O mesmo acontece na Europa. E o terrível dessa situação é que o povo na Europa também não quer lutar lá. Na Alemanha, fizeram uma pesquisa sobre o que os jovens alemães fariam se, de repente, começassem a ser convocados para o exército. 80% responderam que não fariam nada, mas fugiriam do país. Bem, na verdade, como em todo lugar, depois de muitas décadas de vida relativamente tranquila, sem excluir, é claro, várias dificuldades econômicas, o povo não quer lutar e não vê necessidade de estados atualmente. Bem, havia lá a União Soviética, a mesma Alemanha nazista. Eles tinham uma ideologia, e milhões de cidadãos eram devotados a essa ideia. Se isso é bom ou ruim, não vamos discutir agora, mas ela existia. E então, por causa da ideologia, ou pelo camarada Stalin, ou pelo Terceiro Reich, não estou comparando países nem Stalin com Hitler. Parem de comentar. Você é contra o Stalin? Você é contra o Hitler? Eu estou apresentando fatos históricos, sem discussão, sem subjetividade. Naquela época, milhões de pessoas estavam prontas para morrer. Agora, por que morrer? Por fábricas de velas, por deputados, por esses presidentes aí, por quê? Pátria sim, pátria. Mas agora pátria é como naquele filme Brat, como disse um taxista lá. Pátria é onde, digamos assim, seu traseiro está quentinho. E agora muitos veem dessa forma, ou seja, pátria, bem, não pátria, mas pelo menos o país onde você vive, essa é sua nova pátria, você vive lá, constrói seu destino. E o cosmopolitismo, na minha opinião, é algo bom. Porque se você tem problemas em um país que não estão ligados a você,
mas sim ao fato de que o problema é criado pelo seu país ou por um país vizinho, como por exemplo, a Federação Russa cria problemas para a Ucrânia. Atacando de repente a Ucrânia, então você pode mudar de lugar para morar. Essa é a essência da vida moderna. E isso é maravilhoso. E quando alguém começa a atrapalhar isso, isso já não se chama democracia, nem liberdade de manifestação da vontade, nem liberdade de opinião, isso se chama coerção e obrigação. E tudo isso existia justamente naqueles estados totalitários que tantos jornalistas gostam de descrever, dizendo que lá era tão ruim. Mas e agora, onde está isso? Você quer dizer que na Ucrânia está bom? Ou que na Rússia está bom? Para algumas pessoas, sim, mas para a maioria, não. Na Ucrânia, especialmente, está bom para quem tem isenção da mobilização, como jornalistas e outros assim. Lá tem todo tipo de beneficiários. Esses de barbearia, cujos rostos já nem cabem mais nas telas de tão grandes que são, com gânglios interauriculares enormes. Isso tudo começa a assustar. Mas e a UE? Como fica? A República Tcheca, voltando ao assunto, desde 5 de agosto, assim como a Espanha, parou de conceder proteção temporária para homens da Ucrânia, ou seja, de 23 a 60 anos. A declaração foi feita pelo chefe do Ministério do Interior da República Tcheca, Lubomir Metnar. Segundo ele, os homens ucranianos só poderão obter o status que permite permanecer na República Tcheca se confirmarem, através do aplicativo Reservo Plus, que já cumpriram suas obrigações militares. Isso vale para a obtenção, renovação, reemissão do status de proteção temporária e para a obtenção do status com fins de reunificação familiar. A nova regra não se aplica a quem já está feliz e tem proteção temporária. Para esses, por enquanto, tudo segue normal e deve continuar assim, principalmente se essas pessoas trabalham e falam o idioma. Já faz uns 2 anos, acho, desde que comecei a desenvolver este canal, que eu dizia que era preciso aprender idiomas e trabalhar. Ninguém vai tolerar pessoas, exceto pessoas ricas, que gastam enormes quantias de dinheiro em seus países. E mesmo assim, na Polônia, por exemplo, tem uns personagens poloneses que dizem: os ucranianos ricos vivem em hotéis, não trabalham, têm carros caros. Dá vontade de perguntar: e daí? Esses ucranianos ricos recebem algum benefício na Polônia? Acho que lá já não tem mais nada disso, e se tiver, é tão pouco que não faz diferença. No geral, qual é o problema? Se uma pessoa mora em um hotel caro, então ela está investindo no setor hoteleiro da Polônia, ou do país onde está. Pessoas ricas são bem-vindas em qualquer lugar. Na Espanha, não sei como está agora, mas antigamente havia vistos dourados. Comprando um imóvel de €500 mil, você recebia o cartão. Conheço pessoas que fizeram isso. Então essa é uma opinião meio idiota. E sobre esse tal ministro do interior? Ele disse que a partir de amanhã, ou seja, 6 de agosto já vai parar. Estou falando como se fosse ontem, por assim dizer. Nós vamos parar de conceder proteção temporária aos cidadãos ucranianos em idade de recrutamento. Essa decisão vai permitir reduzir o número de novos chegados em dezenas de %. Com isso, a carga sobre nossos recursos diminuirá, garantindo alívio ao sistema de saúde e assistência social. E sobre a Espanha, agora há uma questão importante. Como mencionei, por enquanto, há uma mensagem separada informando que estão pedindo o Reservo Plus. Além disso, tanto entre homens quanto entre mulheres. Na internet contaram como funcionam todas essas novidades. Aqui dizem que é bem possível que exijam provas das mulheres sujeitas à obrigação militar. De algumas exigem também a reserva, além de já solicitarem isso ao tentar obter proteção temporária. Os países da Europa não analisam se a pessoa tem adiamento, se ela tinha direito legal de sair do país. Se a pessoa está na reserva e tem a marcação de obrigação militar, provavelmente a proteção será negada. E de novo falam muito sobre a Espanha, mas já falamos sobre isso antes. Siga meu TikTok e Instagram. Lá eu listo claramente os documentos necessários. Quanto a outros países, na Alemanha, por exemplo, nos dizem que o número de pedidos de asilo continuou diminuindo. Em julho, caiu 50% em comparação com o mesmo período de 2025 e 75% em relação a julho de 2024. A mesma tendência é observada em toda a União Europeia. Em julho, foram feitos 4.311 pedidos na Alemanha. Antes era bem, por exemplo, durante o ano inteiro, cerca de 72 mil... Em janeiro, o Ministério do Interior da Alemanha informou que houve 113 mil pedidos iniciais no país. Em 2025, isso é 50 mil a menos do que no ano anterior, quando foram 168 mil. E o chefe do Ministério do Interior chama essa tendência de sucesso da coalizão governante,
Bem, é claro que essa visão é estranha, mas que seja assim. Tudo isso é observado em toda a União Europeia e está relacionado ao retorno da legislação migratória da UE. Em junho, começou a funcionar o Sistema Europeu Comum de Asilo, que realizou verificações preliminares nas fronteiras da UE. Para os solicitantes de asilo, é oferecida uma análise acelerada de seus pedidos. Além disso, a Alemanha continua verificando documentos nas fronteiras terrestres. Antes havia muitas entradas ilegais por lá, mas agora isso já foi interrompido. É assim que as coisas estão. Além disso, a Alemanha está restabelecendo o mecanismo de devolução de solicitantes de asilo. Veja o caso da Espanha e aquela invasão de imigrantes do Marrocos. 60 ou até 70 mil pessoas invadiram o enclave espanhol de Ceuta, que tem basicamente 86 mil habitantes. Imagine, 60 ou 70 mil, quase a mesma quantidade, circulando pelas ruas. Isso é insano. A maioria foi mandada de volta, mas alguns milhares ficaram. E esses milhares tentam chegar à Europa, já que na Espanha não há benefícios, nada desse tipo. Por isso, a Alemanha está restabelecendo o retorno. Aqui nos contam que, por exemplo, uma mulher somali de 22 anos está sendo repatriada. Ela chegou em março do ano passado pela Itália e agora está sendo devolvida, mas a Itália se recusa a aceitar. Resumindo, Roma e Berlim chegaram a um acordo para resolver esses problemas. Mas até agora nada de bom aconteceu. Isso não traz benefícios para esses migrantes. Na opinião do lado alemão, o mecanismo de Dublin funcionando de forma eficaz é uma condição fundamental para o sucesso da reforma do mecanismo europeu comum de concessão de asilo. Ele deve determinar o país responsável pela análise dos pedidos de asilo. Assim, evita-se a situação em que o requerente apresenta pedidos simultaneamente em vários Estados-membros. Mas, de novo, há problemas com essa mulher. Ela deixou a Somália, chegou à Alemanha e depois ela voltou para a Itália porque lhe disseram: desculpe, a Itália deve analisar o seu caso. Isso não é com a gente. E por fim, vejam, cerca de 4,5 milhões de ucranianos estão agora sob proteção temporária da UE. É uma quantidade enorme, mas a maioria já está trabalhando, estudando, cada um em seu lugar. Por exemplo, na Letônia há 31 mil pessoas, mas em outros países, claro, há muito mais. Na Alemanha, por exemplo, mais de 1 milhão, na Polônia quase 1 milhão, na Tchequia quase 400 mil ucranianos estão lá. Dizem também que em 24 dos 27 países, o número de pessoas sob proteção temporária. Durante o mês, esse número aumentou mais na Itália, na Tchequia e na Alemanha, e menos na Polônia, Bélgica e Irlanda. Lá até ficou menor do que era antes. Então é isso que temos até o momento. Inscreva-se neste canal se quiser saber mais detalhes. Eu acho que agora essa situação vai se desenvolver, vai ferver, por assim dizer. E eu vou tentar mantê-los informados sobre os acontecimentos para que vocês não se desviem do caminho certo. Até mais a todos. Prezados ucranianos, estamos no ponto mais difícil desta guerra. Eles têm planos de nos desmoralizar, cortando a luz, a água, o esgoto, o transporte, os postos de combustível, e então os ucranianos vão perceber que precisam apertar os cintos. Assim seria justo. E quando a guerra é para todos, é mais fácil vencê-la.